Olá, seja bem-vindo à primeira aula da disciplina de álgebra linear e vetorial. Sou a professora Mariane Souza, sou licenciada em matemática, mestra e doutoranda em ensino de ciências e educação matemática. Na nossa aula de hoje, abordarei com você os conceitos de matrizes e sistemas lineares. Esses conceitos, como veremos ao longo da nossa aula, possuem diversas aplicações. Mas antes de começar efetivamente a nossa aula de hoje, quero convidar você já a preparar que em alguns momentos da nossa aula de hoje, nós utilizaremos o Kahoot. Então, acesse já com o nosso PIN. Então, se você já tem o Kahoot no seu aplicativo, você pode acessar ou ainda você não precisa baixar um aplicativo, pode entrar no próprio site, que é o kahoot.it, e digitar o PIN 65720. Em alguns momentos da nossa aula, utilizarei este recurso com você para ter maior interação com você. Então, a nossa aula de hoje, como eu comentei, será sobre matrizes e sistemas lineares. Esse conceito é visto desde a educação básica. Ele possui diversas aplicações, como nós podemos perceber na resolução de situações envolvendo a física, quando nós pensamos em circuitos elétricos, com relação à química, quando pensamos em balanceamento de equações químicas, e isso com relação aos sistemas de equações lineares. Mas e as matrizes? Como eu vou usar uma matriz quando eu vou usar este conceito? A matriz, uma aplicação dela, nós podemos pensar lá na computação ou alguma coisa relacionada à imagem, quando nós trabalhamos com os pixels. Essa aqui eu trouxe uma imagem retratando uma figura representada por pixel. Essa é uma aplicação quando nós pensamos em sistemas de equações lineares e matrizes. Esse conceito, como eu comentei, ele é visto lá na educação básica, lá no ensino médio, há um aprofundamento com relação a esses conceitos, né? No Fundamental 1, os alunos começam, o Fundamental nos anos finais, os alunos começam a ter contato com sistemas de equações lineares. E no ensino médio, esse assunto é apresentado novamente sobre uma nova ótica. E assim como é apresentado também o conceito de matrizes. E hoje com você, a gente vai ver esses assuntos, às vezes relembrar alguns conceitos, mas com vistas a aprofundar e pensando sempre que tais assuntos eles são base para muitos outros que veremos ao longo da nossa disciplina e como eu trouxe aqui algumas aplicações. Então esses conceitos eles não são importantes apenas para a matemática, mas também para outras áreas do conhecimento. Vamos começar agora trabalhando com matrizes, na qual trarei uma definição para você. Uma matriz é uma tabela de elementos dispostos em M linhas e N colunas. Então, quando nós pensamos numa matriz, genericamente, ela vai ter a seguinte forma. Ela é apresentada dessa forma aqui, na qual nós temos aqui M linhas, N colunas. Os seus elementos estão dispostos aqui. Aqui no índice, nós temos esse 1, 1. O que quer dizer isso? Quer dizer que este elemento, A1, ocupa a primeira linha e a primeira coluna. Se fôssemos pegar, por exemplo, este elemento, ele ocupa qual posição na nossa matriz? Ele ocupa a posição na segunda linha e na enésima coluna. Quando nós trabalhamos com esse conceito, nós podemos pensar nessa seguinte forma, em que a gente tem I e J. Quem que é I e quem que é J, professora? O I, ele é a linha, e o J, ele é a coluna. Tá? É a posição dos nossos elementos que estão dispostos na nossa matriz. Para representar uma matriz, nós podemos, eu trouxe aqui para você a representação utilizando o colchete, mas você pode representar a matriz de outra forma. Na seguinte situação, além dos colchetes, nós podemos utilizar parênteses ou ainda duas barras. Essa notação de duas barras, ela não é tão usual, mas lembre-se, é duas barras. Se fosse uma única barra, é um outro conceito, que esse conceito nós veremos hoje, que é o conceito de determinante. Então, você pode representar ela usando colchetes, como eu apresentei aqui, ou usando ainda o parênteses, certo? Então, essas são algumas formas de representar uma matriz. Então, quando você vê, tendo contato com uma situação dessa, se você bater o olho e viu lá colchete, então nós estamos trabalhando
como a matriz, se nós temos os elementos dispostos na forma de uma matriz, certo? Então, nós temos uma matriz que ela pode ser disposta em M linhas e N colunas, ele pode ser representado por colchete, ou parênteses, ou ainda duas barras. Alguns tipos de matrizes especiais também, quando nós começamos a estudar as matrizes. Eles se apresentam porque eles têm alguma característica em comum, então a gente pode identificar qual que é o tipo de matriz. E esses tipos de matrizes recebem uma nomenclatura especial. Vamos conhecê-las? Então, como eu comentei, algumas matrizes possuem certas características e, devido a isso, elas recebem uma nomenclatura especial. Vejamos algumas. Nós temos aqui a matriz quadrada. Uma matriz ela é quadrada quando ela possui a mesma quantidade, o mesmo número de linhas e colunas. Vejamos um exemplo. Então, aqui nós temos uma matriz quadrada de ordem 2. Por que de ordem 2? Ela tem duas linhas e duas colunas. Então, é uma matriz de ordem 2, é uma matriz quadrada. Ela tem o mesmo número de linhas e colunas. Nós temos um outro tipo, que é a matriz nula. A matriz nula, todos os elementos dessa matriz, eles são nulos. Vejamos um exemplo. Nesse caso aqui, eu trouxe uma matriz quadrada, em que seus elementos são todos nulos. Então, veja, todos os elementos são nulos. Então, essa é uma matriz nula. Nós temos uma matriz linha. A matriz linha, ela possui uma única linha, como este exemplo aqui apresentado. Essa matriz aqui, ela é uma matriz de ordem 1 por 3. Ela tem uma linha e 3 colunas. Vejamos um outro tipo de matriz, que é a matriz coluna. A matriz coluna é aquela matriz que tem uma única coluna. Vejamos um exemplo. Nesse caso aqui, essa matriz é de uma ordem 2 por 1. O que quer dizer isso? Ela tem duas linhas e uma coluna. Vejamos agora alguns casos como nós trabalhamos com as matrizes quadradas. Vale ressaltar, por exemplo, que uma matriz quadrada, qualquer, aqui como um exemplo que eu vou apresentar para você, ela tem uma diagonal principal e a diagonal secundária, certo? Então, tem esses elementos com relação a uma matriz quadrada. Por que eu trouxe isso? Porque quando nós pensamos, por exemplo, numa matriz triangular, ela tem que ser uma matriz quadrada, no qual os elementos, por exemplo, nesse caso aqui, acima da diagonal principal, são nulos. Então, nós temos aqui, esse caso é uma matriz triangular superior. Mas poderia, por exemplo, ter uma matriz da seguinte forma. Essa matriz aqui é uma matriz triangular inferior, certo? Então, nós temos aqui a matriz triangular, você vai observar se os elementos acima ou abaixo da diagonal principal são nulos. Nesse caso aqui, ó, acima é nulo, certo? Então, nós temos uma matriz triangular. Nós temos uma matriz diagonal. A matriz diagonal, os elementos da diagonal principal, eles são não nulos. E os demais elementos são todos nulos. O que caracteriza, então, a matriz diagonal? Os elementos da diagonal principal, eles não são nulos. A matriz identidade é um tipo especial da matriz diagonal. Os elementos que são na diagonal principal são todos iguais a 1. Então, nós temos aqui essa característica com relação a alguns tipos especiais de matriz. Agora, nós vamos utilizar o Kahoot para responder um questionamento. Vamos conhecer o questionamento? Inicialmente, voltando lá nos slides, o questionamento é o seguinte: como a matriz, então veja essa matriz, pode ser classificada? Então, analise o seu material e a gente vai utilizar o Kahoot. Então, agora, acesse o aplicativo, entre no site, utilizando o seu computador ou qualquer outro meio, o celular, o tablet, e acesse o kahoot.it ou abaixe o aplicativo. Vamos então agora relembrar qual que é o PIN. É 65720. Então vamos agora então acessar o Kahoot e verificar qual que é a classificação desta matriz.
Você tem aí no seu material a matriz. Então, agora nós já temos 2 participantes. Então, vamos acessar utilizando aqui o nosso PIN 65720. Acesse o Kahoot para a gente participar e dizer se vai ser, qual que é esse tipo de matriz. Então, vou esperar mais um pouco para a gente estar entrando mais jogadores. E a gente vai responder daqui a pouco qual que é. Vamos lá. Ao longo da nossa aula, a gente vai ter mais momentos do Kahoot. Então, se você não conseguiu participar agora, vamos participar depois. Então, vamos começar, então, o nosso jogo. Você tem aí a matriz no seu material. Então, veja agora, qual é a classificação da matriz apresentada? Como ela pode ser classificada? Em linha, coluna, diagonal ou triangular? Não tem musiquinha. Vamos lá, pessoal. Aí nós tivemos 6 acertos. Essa matriz apresentada é uma matriz triangular, certo? Ela não é uma matriz linha, porque a matriz linha é uma única coluna. Então, voltando lá no seu material, vamos aos slides novamente. Essa matriz, como a gente pode ver, ela é uma matriz triangular. Por que ela é triangular, professora? Olha aqui a nossa diagonal principal. O que aconteceu com os elementos que estão acima da diagonal principal? Eles são nulos. Se eles são nulos, nós temos aqui uma matriz triangular, certo? Então, obrigada pela sua participação. Ao longo da nossa aula de hoje, teremos mais momentos que você possa participar utilizando o Kahoot. Nós vimos até agora a classificação, a definição de uma matriz e os tipos. Com as matrizes, nós podemos também analisar a igualdade e também algumas operações. É isso que nós veremos agora. Quando nós pensamos numa igualdade de matrizes, o que quer dizer este conceito? Igualdade de matrizes. Duas matrizes, elas são iguais se e somente se os seus elementos, que estão na mesma posição, são todos iguais. Então, a gente tem que verificar essa situação. Vejamos um exemplo. Observe aqui, o elemento que está na primeira linha e na primeira coluna é o 1. Será que nessa outra matriz também é 1? É o 1. Observe que todos os elementos que estão na mesma posição são iguais. Com isso, nós podemos afirmar que essas matrizes são iguais. Nós temos aqui uma igualdade entre matrizes. Essa possibilidade de igualdade entre matrizes, que você pode analisar a posição do elemento e cada um dos seus elementos, as entradas da matriz, você pode verificar, por exemplo, alguns casos para encontrar o elemento que está sendo pedido. Nós podemos ter incógnitas ali substituindo e você vai ter que afirmar, por exemplo, qual que é o elemento. Essa é uma possibilidade também quando nós trabalhamos com a igualdade de matrizes. Certo? Lembrando que para as duas matrizes serem iguais, todos os seus elementos têm que ser iguais, certo? Elas sejam matrizes da mesma ordem e os elementos da mesma posição são iguais. Vejamos agora algumas operações. A soma ou a diferença de duas matrizes de mesma ordem, então, ressaltar isso, eles vão ser, a gente vai ter a soma ou a diferença dos elementos correspondentes de A e B. Mas como assim? Como a gente vai trabalhar com isso? Vejamos um exemplo. Nós temos aqui uma adição. Veja que eles têm que trabalhar para a soma ou a diferença, nós temos que trabalhar com matrizes de mesma ordem. Nesse caso aqui, nós temos uma matriz que tem 3 linhas e 2 colunas. Aqui também é uma matriz 3 linhas e 2 colunas, ou seja, tem a mesma ordem. Então, eu posso operar aqui os elementos. Qual a operação que está indicando aqui? Uma adição. Então, eu vou somar os elementos. Menos 2 mais 12, 10. 1 mais menos 9, menos
8. Então, veja que nós estamos somando cada elemento correspondente. O 3 com o 4. Então, 3 mais 4, 7. E assim, sucessivamente, até encontrarmos a nossa matriz aqui, ó, que é a nossa resposta da adição dessas duas matrizes. E se fosse subtração, como faríamos? É no mesma ideia. A gente vai fazer elemento com elemento. No caso aqui, ó, temos que verificar se elas são da mesma ordem. Nós temos uma matriz quadrada, outra matriz quadrada de mesma ordem, são de ordem 2. E vamos subtrair estes nossos elementos. Então, nós temos 12 menos 16 menos 4. 4 menos com menos, mais. Então, 4 mais 18, 22. Menos 8, menos 3, então menos com menos, mais. Menos 8 com menos 3, menos 5. 5 menos 0, 5. Então, veja que para a gente trabalhar com a adição ou a subtração, nós temos que se preocupar com o quê? Com elementos que temos matrizes de mesma ordem, tem que ter o mesmo tamanho. A partir disso, nós vamos efetuar as operações solicitadas elemento com o seu correspondente, certo? O elemento na posição, na primeira linha e na primeira coluna, você vai adicionar ou subtrair com o elemento que está na primeira linha, na primeira coluna da outra matriz, certo? Outra operação que pode ser realizada é a multiplicação de matrizes por um número real. Vejamos. Quando nós temos uma matriz A e um número K qualquer, nós vamos ter a seguinte nova matriz. Como a gente vai fazer essa operação? Veja que nós aqui, ó, vai ser os elementos que serão multiplicados. Observe o seguinte exemplo. Como a gente vai fazer isso, professora? Você vai multiplicar esse valor por cada elemento da nossa matriz. Então, menos 2 vezes 5, menos 10. Menos 2 vezes 13, menos 26. Menos 2 vezes 1, menos 2. Menos 2 vezes menos 7, 14. Então, como foi realizado esse procedimento, essa multiplicação? O que nós fizemos? Multiplicamos cada elemento pelo número, certo? Então, essa é a característica de quando nós temos uma multiplicação de uma matriz por um número escalar, certo? Então, aqui nós temos mais uma operação. Vejamos agora uma outra operação, que é a de multiplicação de matrizes. Eu já estou adiantando, né? Primeiro a gente vai ver a transposição da matriz. Como que é essa operação? O que quer dizer isso, professora? Na transposição de matrizes, nós vamos obter uma outra matriz, cujas linhas vão ser as colunas de A. Como a gente vai fazer isso? Observe o seguinte exemplo. Nós temos a matriz A. A matriz A, nós temos aquela que é uma matriz de ordem 3 por 2. A nossa matriz transpostas vai ser da seguinte forma. A primeira linha da minha matriz A vai ser a primeira coluna da minha matriz transposta. A matriz transposta é indicada da seguinte forma. A com o T, certo? Então, ó, a segunda linha da minha matriz A será a minha segunda coluna da matriz transposta de A, certo? Então, o que é linha vai virar coluna, certo? Então, essa é uma outra situação que nós temos com as matrizes. Agora sim, nós vamos ver a multiplicação entre matrizes. Quando nós temos uma multiplicação de matrizes, ela não vai ser tão simples quando é multiplicar elemento por elemento. Para efetuar a multiplicação de matriz, nós temos que, primeira coisa, verificar se é possível efetuar esse produto. Verificando se o número de colunas da primeira matriz for igual ao número de linhas da segunda matriz. E a matriz resultado, ela será da ordem MP. Como assim? Vejamos. Nós temos aqui a matriz AB. Observe que a matriz A tem ordem MN e a matriz B tem ordem N por P. O que nós temos que verificar
para ver se vai ser possível efetuar o produto dessas matrizes. Se o número de colunas da primeira matriz é igual ao número de linhas da segunda matriz. Se isso acontece, o nosso produto terá como resposta o número de linhas da minha primeira matriz com o número de colunas da minha segunda matriz. Então, veja aqui que a nossa matriz C será M por P. Mas a gente viu essa condição. Tá, professora, e agora? Como a gente vai efetuar o produto entre matrizes? Se não é elemento por elemento, como a gente vai fazer? Quando a gente trabalha com multiplicação de matriz, a gente avalia inicialmente essa condição, certo? E agora a gente vai verificar o procedimento a ser realizado para ter uma multiplicação de matrizes. Acompanhe. Então, nós temos a matriz A e a matriz B. E pede para calcular o produto AB. Primeira coisa, temos que verificar se é possível realizar esse produto. Para verificar isso, a gente vê a ordem. Então, 2 por 2 e 2 por 2. Tem que ser de mesma ordem, professora? Não, a condição é qual que é a condição para a gente ter o produto de matrizes. O número de colunas da primeira matriz tem que ser igual ao número de linhas da segunda matriz. Tá? Nesse caso aqui, como a matriz são matrizes quadradas de ordem 2, a gente bate o olho e a gente já pode perceber que isso é possível de realizar. E como a gente vai fazer esse produto? A gente vai pegar a linha e multiplicar pela coluna. De que forma? Nós vamos fazer assim. 2 vezes 5 mais menos 1 vezes 0. Então, veja, nós estamos multiplicando elemento por elemento e fazendo uma adição. Agora, a gente vai fazer a mesma coisa, ó, aqui essa nossa primeira linha, com a nossa segunda coluna, certo? Então, aqui nós teremos 2 vezes 3 mais menos 1 vezes 1. Agora, a gente vai trabalhar com a nossa segunda linha, da nossa matriz A. Então, vai ser 3 vezes 5 mais 4 vezes 0. Agora, 3 e 4, a gente vai fazer com a nossa segunda coluna. 3 vezes 3 mais 4 vezes 1. A partir disso, agora a gente vai realizar aqui 2 vezes 5, 10, mais 0, 10. 2 vezes 3, 6. Menos 1 vezes 1, 1. Então, 6 menos 1, 5. 3 vezes 5, 15. Mais 0, 15. 3 vezes 3, 9. Mais 4 vezes 1, 4. Então, 9 mais 4, 13. Então, observe que a gente faz o quê? A gente vai multiplicar este por este, depois este por este, certo? Então, com isso, a gente está identificando os nossos elementos da nossa matriz produto, né? Nosso resultado dessa matriz. Então, como ela é uma matriz 2 por 2 e 2 por 2, o seu resultado é uma matriz quadrada de ordem 2. Então, veja que para efetuar aqui essa nossa multiplicação, nós fizemos a primeira linha vezes a primeira coluna. Então, a gente encontrou o elemento, nosso primeiro elemento da primeira linha. Depois, nós fizemos a primeira linha pela segunda coluna da nossa matriz. Encontramos o elemento pertencente à primeira linha, segunda coluna. E depois nós realizamos o procedimento com a segunda linha da matriz A, multiplicamos pela primeira coluna da matriz B. E encontramos o elemento lá da nossa matriz, o elemento que está na posição da segunda linha, na primeira coluna. E assim a gente foi realizando esses procedimentos para encontrar a multiplicação entre duas matrizes. Agora que a gente já viu essas operações, como realizá-las, vou propor a você uma tarefa. Acompanhe. Qual o valor deste produto? Avalie essa situação aqui. Nós temos essas duas matrizes. Verifique se é possível realizar esse produto e, se for possível,
qual é o seu resultado. Então, esse resultado, quero que você encaminhe via chat. Então, eu vou guardar um tempo para que você faça este cálculo, determine o produto, se possível, desta matriz. Logo, retorno. Nós temos uma resposta. Obrigada pela sua participação. Foi dito que a matriz, que é o resultado, é possível e que o primeiro elemento da primeira linha é 22, o elemento que está na segunda linha, na primeira coluna, é 10, na terceira linha, na primeira coluna, menos 2. Vamos verificar se realmente é este resultado? Então, acompanhe lá na câmera de documentos. Então, para resolver essa situação, nós temos que o produto dessas nossas duas matrizes, que vai ser 3, 5, 2, 1, 0 e menos 1. Isso vezes 4 e 2. Este produto é possível porque aqui nós temos 3 linhas e 2 colunas, e nessa outra matriz minha, nossa, temos 2 linhas e uma coluna. Então, veja que é igual. E como vai ser o tamanho da nossa matriz? 3 linhas e uma coluna. Então, vamos realizar aqui o nosso produto. Então, nós vamos fazer primeiro essa daqui vezes a nossa coluna. Então, vamos ter 3 vezes 5, 3 vezes 4, desculpe, 3 vezes 4, mais 5 vezes 2. Agora, vamos para a nossa segunda linha. 2 vezes 4, mais 1 vezes 2. Agora, vamos para a nossa terceira linha. 0 vezes 4, mais menos 1 vezes 2. Agora, aqui realizando as operações indicadas, nós vamos ter 3 vezes 4, 12, mais 10, 22. 2 vezes 4, 8, mais 2, 10 e menos 2. Assim como foi apresentado na nossa resposta. Então, veja aqui que a nossa matriz, ela tem 3 linhas e uma coluna, assim como apresentado. Então, obrigada pela sua participação. E nós verificamos, assim, o resultado deste produto.
Agora, dando continuidade ao nosso estudo, veremos uma situação, um problema envolvendo matrizes. Quando nós pensamos em algumas situações, nós vamos analisar essa situação que pode acontecer o uso de matrizes. Uma indústria fabrica 3 tipos de produto: produto 1, 2 e 3. Os custos com a produção de uma unidade de cada um dos produtos, com matéria-prima, pessoal e despesas gerais, estão representados na matriz C. Então, essa nossa matriz C aqui, ela é uma matriz que indica o custo com o produto. Já a quantidade produzida em certo mês está disposta na matriz Q. Então, a nossa matriz Q refere-se ao produto naquele mês, no mês X, por exemplo. E nós queremos saber agora o custo total que teve para produzir esses produtos neste mês. Para saber isso, como a gente pode realizar esse procedimento? Como a gente vai encontrar esse custo total desses produtos? O custo com as despesas, com a matéria-prima, com o pessoal. Como a gente vai analisar esses custos totais nessa fabricação, esse total de produtos? Para obter os custos totais dessa fábrica, nós vamos nos valer da multiplicação de matrizes. Acompanhe. Então, a gente vai calcular o produto da matriz C com a matriz Q. Então, nós pegamos os dados e agora nós vamos verificar que isso é possível realmente, porque nós temos aqui uma matriz 3 por 3 e uma matriz 3 por 1. Se fôssemos pensar no que foi descrito, nós temos custo por produto e uma matriz produto por mês, que foi a quantidade expressa dos produtos naquele mês, certo? Então, veja aqui, ó, que é produto e produto, 3, 3. Então, é possível efetuar a relação, né, a multiplicação entre essas duas matrizes. Como a gente faz a multiplicação de duas matrizes mesmo? A gente vai multiplicar a nossa linha pela coluna, depois a gente vai fazer a mesma coisa com a segunda linha e com a nossa terceira linha. Então, realizando essa multiplicação, nós teremos 2 vezes 4.500 mais 3 vezes 2.600 mais 1,50 vezes 6.200. E depois, agora na segunda linha, 5 vezes 4.500 mais 4 vezes 2.600 mais 2,50 vezes 6.200. E agora a nossa terceira linha. 1 vezes 4.500 mais 2 vezes 2.600 mais 1,50 por 6.200. Realizando aqui, inicialmente, o produto e depois fazendo a adição de cada um, vamos encontrar que o custo total da nossa fábrica, nesse mês aqui, é expresso pela seguinte matriz. Então, a gente tem um custo de R$ 26.100, R$ 48.400 e R$ 19.000. Então, esse aqui é o nosso custo total. Então, veja que para trabalhar algumas situações, a gente pode recorrer, sim, à ideia de matrizes. Se nós poderíamos analisar a situação, às vezes, de uma tabela e retirar aqueles dados, extrair eles e reescrevê-los de uma forma de matriz também, e às vezes efetuar esse produto, ou ainda encontrar uma adição de matriz. Então, depende do que está sendo o contexto, o que está sendo solicitado. Nesse caso aqui, queria ser o custo total, para saber quanto que foi gasto nesse mês com cada uma daquelas situações, aquela quantidade de produtos que foram fabricados. Então, por isso que a gente fez o uso da multiplicação de matrizes para resolver essa situação, problema. Sempre lembrando que a gente tem que levar em consideração, inicialmente, se é possível efetuar o produto de matrizes, verificando se o número de colunas da primeira matriz é igual ao número de linhas da minha segunda matriz. E a minha matriz resultante vai ser quem? O número de linhas da primeira matriz
com o número de colunas da minha segunda matriz, certo? Então, tomando cuidado, atenção, com essas operações, verificando as regras de sinais, fica tranquilo, fica fácil de resolver os problemas envolvendo matrizes. Dando continuidade ao nosso estudo, veremos agora sistemas de equações lineares. Este conceito também, como eu comentei, possui diversas aplicações em várias áreas do conhecimento. Então, em muitas situações, a gente pode acabar recorrendo a sistemas de equações lineares. Mas o que é um sistema de equações lineares, professora? É isso que nós vamos ver agora. Um sistema de equações lineares com m equações e n incógnitas é um conjunto de equações que apresenta da seguinte forma. Então, veja aqui que nós temos os nossos coeficientes, as nossas incógnitas. Aqui elas são lineares, porque apresentam esse tipo aqui, certo? E nós temos as nossas situações apresentadas. Então, nós temos m equações. Então, nós temos uma, duas, uma quantidade finita e assim como nossas incógnitas presentes no nosso conjunto, né? Nós estamos trabalhando com um conjunto de equações na qual a nossa solução final depende desse conjunto. Então, não é apenas uma análise com uma equação, é uma análise total com esse sistema, certo? Quando nós pensamos nessas situações de sistemas de equações lineares, nós podemos associá-los a matrizes. Vejamos da seguinte forma. Quando nós pensamos em um sistema de equações lineares com uma forma matricial, a gente pode pensar das seguintes situações. Nós temos esse exemplo de um sistema de equações lineares com duas equações e duas incógnitas, e nós vamos representá-lo por meio de um produto de matrizes. Por que um produto de matrizes? Porque se a gente efetuar aqui a nossa multiplicação, veja, nós vamos obter novamente o nosso sistema de equações lineares. Então, veja a ideia também de igualdade, né, de trabalhar com essa situação. Quando nós separamos isso, nós temos a matriz dos coeficientes, temos uma matriz das incógnitas e temos a matriz dos termos independentes. Isso trabalhando desta forma matricial. Nós poderíamos também trabalhar desconsiderando as matrizes das incógnitas a partir da matriz ampliada. Essa matriz ampliada, veja que ela tem apenas os coeficientes e os termos independentes. Em muitas situações, a gente vai acabar recorrendo ao uso das matrizes envolvendo sistemas de equações lineares, que vai acabar facilitando alguns cálculos ao longo da nossa aula de hoje. Isso será possível exemplificar e você perceber essa praticidade quando nós pensamos na associação de matrizes com sistemas de equações lineares. Quando nós também pensamos em relação ao sistema de equações lineares e ao número de soluções que um sistema de equações lineares pode ter, ele pode ser classificado de algumas formas. Eles têm uma classificação especial. É isso que nós veremos agora. Um sistema de equações lineares, ele pode ser classificado em possível, determinado e indeterminado. E pode ser também classificado como impossível. Então, há essas possibilidades quando nós trabalhamos com o sistema de equações lineares. Ele vai ser possível quando ele apresentar uma única solução. Ele vai ser possível e indeterminado quando ele possuir infinitas soluções. E ele é impossível quando ele não possui solução. Mas como a gente vai identificar essa quantidade de soluções, esse número de soluções? Uma das formas também a gente vai abordar aqui na nossa aula de hoje são os métodos de resolução. Quando nós pensamos em um sistema com duas incógnitas e duas equações, o sistema 2×2, nós podemos relembrar lá na educação básica alguns métodos, o método da adição, o método da substituição, da comparação, a interpretação geométrica também, que o método geométrico também possibilita encontrar a solução de um sistema de equações lineares. Mas e quando o sistema possui, por exemplo, três incógnitas e 3 equações? Como eu vou resolver esse sistema? Esse sistema, ele pode ser resolvido, por exemplo, pelo método do escalonamento. E é isso que nós veremos agora. Quando nós pensamos no escalonamento, ele pode ser realizado com algumas operações. Nós podemos multiplicar uma equação por um número diferente de zero, adicionar uma equação à outra, permutar duas equações. Mas o que quer dizer esse escalonamento aqui, professora? O
qual é a característica dele? Um escalonamento, nós buscamos, por exemplo, vou apresentar um exemplo aqui a você, fazer uma escada, como o próprio nome diz. Então, aqui, ó, nós temos este exemplo. Veja que aqui, ó, os elementos são nulos e eles formam uma escada. Então, a gente busca encontrar essa possibilidade aqui para resolver a nossa situação e depois fazer por substituições sucessivas. Mas o próprio nome de escalonamento vem dessa ideia de deixar como uma escada nossos elementos e deixando eles de forma nula. Veja que as operações que podem ser realizadas é a multiplicação, a gente pode trocar uma linha pela outra, a posição delas, fazer a adição. Quando nós multiplicamos uma linha inteira por um valor, a gente acaba encontrando uma equação equivalente, certo? Então vejamos agora como resolver um sistema de equações lineares utilizando o método do escalonamento. Nós temos o seguinte sistema de equações lineares, nós vamos buscar resolvê-lo utilizando o escalonamento. Como a gente vai fazer isso? Primeira coisa, nós vamos utilizar a ideia de matriz ampliada. Por que a matriz ampliada, professora? Para a gente não trabalhar com as incógnitas, certo? A gente vai trabalhar só com os coeficientes e com os termos independentes do nosso sistema de equações lineares. Então, a matriz ampliada desse nosso sistema é a seguinte, que nós temos a matriz dos nossos coeficientes e a matriz dos nossos termos independentes. Para resolver ela, a gente vai fazer o quê? Nós temos que transformar esse 2 aqui num zero, nesse 1 também em um zero, para começar os nossos cálculos. A primeira ideia é fazer isso. E de que forma a gente vai fazer isso? Primeira coisa, aqui a nossa posição aqui é o 1. Fica fácil mexer com ela, tá? Por exemplo, professora, e se tivesse aqui em cima um 2 e aqui embaixo 1? Só trocar a posição. Não pode realizar esses procedimentos? Pode, mas nesse caso aqui, na nossa primeira linha, já tem um 1, então fica fácil a gente trabalhar com ela. Por isso que aqui a gente vai permanecer, a gente não vai mexer. E o que a gente vai fazer agora? Que número que é adicionado com 1, adicionado com 2 dá zero, desculpe, o menos 2. Então, como a gente vai obter menos 2 aqui, professora? A gente vai fazer da seguinte forma. A linha 2, ela vai receber a linha 2 menos 2 vezes a linha 1. Por que menos 2 vezes a linha 1? Porque se eu fizer 2 vezes 1, vai dar 2. Então, menos 2 com 2, zerou. Essa é a ideia, certo? A ideia de escalonar essa nossa matriz é justamente essa, de deixar aqui nossos elementos 0 e 0, certo? Então, a gente vai realizar esses procedimentos. Então, a nossa linha 2 vai receber a linha 2 menos 2 vezes a linha 1. E agora a linha 3, professor, o que a linha 3 vai receber? A linha 3 ela vai receber a linha 3 menos a linha 1. Por que só menos a linha 1? Aqui não é 1 e aqui não é 1. Então, se eu só subtrair direto, já vai encontrar o nosso valor. Agora que a gente já fez essa possibilidade, como a gente vai ter esses cálculos? Então, vamos ver então, aqui para a nossa segunda linha. Ela não vai receber a linha 2 menos a linha 1? Então, vai ser 2 menos 2, dá 0. 3 menos 2, 1. 1 menos 2, menos 1. 1 menos 6, menos 5. Então, veja que nós temos que fazer isso com todos os nossos elementos da nossa linha, certo? E agora vamos ver no caso da nossa terceira linha, que a terceira linha vai receber a linha 3 menos a linha 1. Então, nós temos 1 menos 1, 0. 1 menos 1, 0. Menos 2 com menos 1, menos 3. Menos 3 com menos 6, menos 3 com menos 3, menos 6. Já acabei falando a resposta. Observe o que aconteceu. Nós temos aqui, ó, 0, 0, 0. Chegamos já na nossa forma escalonada do sistema. Como ela está na forma escalonada, a gente agora vai pegar essa matriz ampliada e vai reescrevê-la na forma de um sistema equivalente. A gente vai voltar agora com as nossas incógnitas. Então, nós temos o seguinte sistema equivalente.
Veja que nós temos 0x, temos essa possibilidade. Agora, a gente não consegue encontrar o valor de z. Como a gente vai encontrar o valor de z? Aqui não está menos 3e igual a menos 6. Este valor, então, dividindo ambos lados da igualdade por menos 3, vamos encontrar que z é igual a 2. Se a gente encontrou que z é igual a 2, agora então a gente vai fazer por substituições regressivas. Encontramos o valor de z. Então, a gente vai lá na segunda equação e substitui o valor de z, no qual nós vamos encontrar que o y é igual a menos 3. Encontramos o valor de z e de y. Agora, falta encontrar o valor de x. Então, lá na primeira equação, vamos substituir os valores e vamos encontrar que x é igual a 4. Logo, então, a nossa solução do sistema é x igual a 4, y igual a menos 3 e z igual a 2. Não é uma única solução? Se esse sistema apresenta uma única solução, como ele pode ser classificado? Ele pode ser classificado em possível e determinado. Nós determinamos a solução deste sistema de equações lineares. Então, observe que para resolver esse sistema, fiz uso de várias operações. Nós trabalhamos com essas operações, verificando de modo a encontrar, a zerar as posições, a encontrar essa forma escalonada do nosso sistema. Ele é prático porque o sistema de escalonamento ele pode ser aplicado para uma quantidade, não tem uma quantidade específica de incógnitas, então de equações, a gente pode aplicar esse método de resolução que, você entendendo o procedimento, ele pode resolver qualquer sistema que apresenta mais do que duas incógnitas e duas linhas, certo? É só prestar atenção. De primeiro momento, ele deve parecer assim, nossa, professora, que coisa estranha para resolver esse sistema. Um L2 que vai receber um L2 menos duas vezes um L1. Como assim esse L, esse 1? O que está acontecendo aqui, essas notações? Isso é só para indicar a operação, para você não se perder. Quando você entende o que está acontecendo naquela operação da nossa linha 1, linha 2, o que está acontecendo nos procedimentos, o que você está realizando, fica bem mais simples, certo? Então, é uma questão só de você verificar o que está acontecendo e ver essas possibilidades para, assim, encontrar o sistema escalonado. Então, nós vimos aqui esse método, vimos que esse sistema que eu apresentei aqui a você, ele é possível e determinado. Então, agora, novamente, a gente vai usar o Kahoot, mas antes de usar o Kahoot, eu quero que a gente avalie a seguinte situação. Acompanhe. Como esse sistema aqui ele pode ser classificado? Você tem ele no seu material, observe. Como será que ele pode ser classificado? Possível e determinado? Impossível? Possível e indeterminado? Então, é isso que a gente vai responder lá no Kahoot. Então, eu quero que você novamente acesse o Kahoot e agora eu vou dar início para você responder este questionamento. Então, nós temos aqui a nossa situação apresentada. Então, aqui nós temos o nosso pódio, quem acabou ganhando na primeira questão, e como aquele sistema ele pode ser classificado em SPI, SPD ou SI. Então, avalie as situações, o que foi apresentado, ele já está escalonado. Você tem que avaliar qual é a classificação dele agora. SPI, SPD ou SI. Ele tem infinitas soluções? Nenhuma solução ou uma única solução? Vamos lá, pessoal. Temos 6 participantes, mas nós, quando nós primeiros entrando, avalie o sistema.
Então, vejamos qual que é a resposta final, então, para a situação. Vamos ver quem acertou. Nós temos aqui que 4 pessoas acertaram, que ele é um sistema impossível. Então, vejamos aqui quem ficou no início ainda, continua Maria Joana, certo? Então, quando a gente trabalha com esse sistema, a gente vai observar que ele já está escalonado. Mas como a gente pode classificar ele? É isso que eu vou mostrar para você agora. Então, acompanhe no seu material. Então, aqui, nós temos o seguinte sistema. Observe aqui que é 0 igual a menos 1. Ele tem uma única solução? Não tem, né? Então, ele não pode ser SPD. Então, ele não é possível determinado. Ele é impossível. Por que ele é impossível? 0 é igual a 1? Não, 0 não é igual a 1. Então, ele é um sistema impossível. Mas, professora, como eu ia saber se ele fosse possível e indeterminado? Na maioria das vezes, quando ele é possível e indeterminado, aqui daria 0 igual a 0, tá? Então, se ele dá 0 igual a 0, você vai trabalhar com uma das incógnitas do nosso sistema. Nesse caso aqui, deu 0 igual a 1, o que isso é uma impossibilidade. Logo, esse sistema, ele é impossível. Obrigada pela sua participação, a gente ter tentado responder esse questionamento que foi apresentado para você. Agora, a gente vai resolver uma situação-problema. Utilizando o sistema de equações lineares, a gente pode trabalhar ele com várias situações, como, por exemplo, pensar num balanceamento de uma comida. Uma refeição proposta por uma nutricionista é formada por alimentos A, B e C. As informações nutricionais de cada grama do alimento é apresentada a seguir. Então, o alimento A tem uma proteína, o elemento B tem 2 gramas de proteína, o C também tem 2 gramas de proteína. O carboidrato, o alimento A tem 3, 1, 1. Gordura, 2, 1, 2. Sabendo que essa refeição proposta por esse nutricionista, ele tem que conter 25 unidades de proteína, 20 unidades de carboidrato e 24 unidades de gordura. Qual é a quantidade de cada alimento nesta refeição? Então, a gente pode representar a situação utilizando o seguinte sistema de equações lineares. Nós pegamos aqui, na nossa primeira equação, ela vai ser referente à proteína, a nossa segunda equação vai ser referente ao carboidrato e a terceira equação à proteína. Então, agora a gente vai pegar a matriz ampliada desse sistema e a gente vai fazer uso do escalonamento para resolvê-lo. Veja que aqui, ó, é 1. Então, já vai ficar mais fácil de trabalhar com essa primeira equação. Primeira coisa, o que a gente vai fazer? A gente tem que deixar aqui 0. Aqui é 3. Então, o que a gente tem que fazer? A linha 2, ela tem que receber a linha 2 menos 3 vezes a linha 1. E aqui é 2, não é, professora? Então, o que eu tenho que fazer aqui? Eu tenho que fazer a linha 3, ela vai ter que receber a linha 3 menos 2 vezes a linha 1. Certo? Que essas operações aqui vão deixar nulos os nossos valores. Realizando essas operações, a gente vai ter o quê? 3 menos 3, 0. 1 menos 6, menos 5. 1 menos 6, menos 5 de novo. 20 menos 75, menos 55. Isso a gente fez a segunda linha. E na terceira linha, professor, é a mesma coisa. A gente quer começar a montar o nosso sistema escalonado. Então, a linha 3 é a linha 3, menos 2 vezes a linha 1. Então, 2 menos 2, 0. 1 menos 2 vezes 2, 4. Então, 1 menos 4, menos 3. 2 menos 4, menos 2. 24 menos 50, menos 26. O sistema está escalonado já, professora? Não está, né? Aqui ele não está nulo. Então, a gente tem que continuar o procedimento para encontrar o escalonamento. O que a gente vai fazer agora? A gente vai trabalhar com a segunda e terceira linha. Mas, professora, esse 5 aqui está complicado, né? Mexer com ele. O que a gente pode fazer aqui? A gente vai multiplicar essa linha toda por 1/5. O que quer dizer isso, multiplicar por 1/5? Você vai dividir a linha toda por 5, por menos 5 para deixar aqui positivo, certo? Então, realizando esse procedimento, ou seja, a linha 2 vai receber
menos 1/5 da linha 2, a gente vai ter a seguinte situação. Não ficou mais simples agora para a gente resolver? Então, a gente pode agora aplicar os procedimentos. Para quê? Para eu ter que zerar aqui esse menos 3. Então, o que eu vou fazer? A linha 3 vai receber a linha 3 mais 3 vezes a linha 2. Por que mais 3 vezes? Aqui não é menos 3? Então, eu tenho que fazer 3, menos 3 mais 3 para zerar. Ao fazer isso, a gente vai ter a seguinte situação. Então, veja aqui, ó, zerou aqui. Então, agora, menos 2 com mais 3, 1. Menos 26 com mais 33, 7. Agora, a gente vai reescrever agora o sistema, essa matriz ampliada, que está na forma escalonada, com o sistema equivalente. Então, o sistema equivalente a essa matriz ampliada é a seguinte. Veja que já deu direto o valor de Z. Z igual a 7. Então, substituindo esse valor na segunda equação, a gente vai encontrar o valor de Y. Então, encontrando o valor de Y é igual a 4. Agora, eu tenho o valor de Z e o valor de Y. Vou lá na primeira equação. Então, eu vou encontrar que o meu X é igual a 3. Isso quer dizer o quê? Que a refeição ela tem que ter 3 gramas do alimento A, 4 do alimento B e 7 do alimento C. Então, veja que a gente trabalhou com esse sistema, utilizando novamente a ideia do escalonamento. A ideia consiste em a gente deixar aqueles elementos lá numa forma de escada para ter o escalonamento. Né? A gente vai deixar tudo nulos aqueles valores para se encontrar um valor da nossa incógnita. Nesse caso aqui, o nosso sistema ele possui uma solução única, então ele é um sistema possível e determinado. Então, nós vimos até o momento da nossa aula, a gente viu o quê? Matrizes, a classificação, as operações, vimos sistemas de equações lineares. Agora, a gente vai ver um outro conceito, o conceito de determinante e matriz inversa. O determinante, quando nós pensamos ele refere-se a um número associado a uma matriz quadrada. O que é uma matriz quadrada? Uma matriz quadrada é aquela que tem o mesmo número de linhas e o mesmo número de coluna, certo? Então, nós temos uma matriz quadrada. Então, o determinante, ele só é calculado com matriz quadrada. Então, vejamos os procedimentos que podem ser realizados. Quando nós temos uma matriz de ordem 1, o seu determinante é igual ao elemento que constitui. Mas como assim uma matriz de ordem 1? Então, nós temos aqui, nesse caso aqui, um exemplo de uma matriz de ordem 1, que só tem um único elemento. Qual que é o seu determinante? Então, o determinante da matriz A vai ser o próprio elemento. A gente vai indicar o determinante de uma matriz utilizando uma barra, tá? Por isso que era importante você não confundir as representações. Agora vejamos como uma matriz é de ordem 2, ou seja, tem 2 linhas e 2 colunas. O determinante é obtido por meio do produto dos elementos da diagonal principal menos o produto dos elementos da diagonal secundária. Mas como assim? Vamos ver como vai acontecer isso genericamente, tá? Mas já eu apresento um exemplo para você. Então, a gente vai multiplicar os elementos da matriz principal menos os elementos da matriz secundária. Então, veja que na matriz principal a gente conserva o sinal e aqui a gente troca. Vejamos um exemplo. Então, nós temos aqui a matriz A, que é dada por 2, 3, menos 1 e 4. Vamos calcular o determinante dessa matriz. Então, o determinante da matriz A vai ser igual a 2, 3, menos 1 e 4. Veja a notação, certo? Estou usando aqui uma única barra. Então, o produto da diagonal principal, 2 vezes 4, 8, menos 3 vezes menos 1, menos 3. Então, o determinante vai ser igual a 8 mais 3, 11. Então, este é o determinante de uma matriz quadrada, esse exemplo que eu apresentei a você. Então, veja que para calcular uma matriz de uma ordem quadrada, é só você multiplicar a diagonal principal menos o produto da diagonal secundária. E
quando é uma matriz de ordem 3, professora, como a gente pode calcular? Então é isso que a gente vai ver agora. Quando é uma matriz de ordem 3, a gente pode aplicar a regra de Sarros. Como que é essa regra? Essa regra a gente vai pegar a nossa matriz, vai ampliar ela repetindo a primeira e a segunda coluna e vai fazer o seguinte, vamos efetuar um produto, então a gente vai multiplicar todos os elementos da diagonal, vamos adicionar, vamos multiplicar esses elementos e vamos multiplicar. Aqui vai permanecer o sinal, não vai alterar. Agora a gente vai no sentido de diagonal secundária. No sentido de diagonal secundária, o sinal ele vai trocar. Então, quando a gente, aqui nesse caso, eu trouxe para você que a regra de Sarros, a gente está ampliando com duas colunas. Mas, professora, eu já vi com duas linhas. Pode? Pode, você pode escolher. Se você quer ampliar com duas colunas ou ampliar com duas linhas. É uma opção sua. No caso aqui eu trouxe com duas, ampliando a nossa matriz com duas colunas. Ou ainda, se você já tiver já um jeito para trabalhar, já entende bem de determinante, você não precisa ampliar. Você pode trabalhar com ela de forma direta, sem fazer esse procedimento de ampliar duas linhas ou duas colunas, certo? Então, você pode verificar isso também, essa possibilidade de multiplicação, desse determinante, né, desculpe, com determinante numa matriz. Então, vamos ver um exemplo agora? Nós temos essa matriz aqui, é uma matriz quadrada de ordem 3, nós vamos calcular o determinante dela. Para calcular esse determinante, a gente copiou a primeira e a segunda coluna. E agora, o que a gente vai fazer, professora? A gente vai multiplicar os elementos na diagonal. No sentido da diagonal principal, eles vão manter o sinal. Então, nós temos 2 vezes 6 vezes 7, vamos encontrar, que é 84. Vou colocar aqui o valor aqui embaixo. Agora, a gente vai fazer a multiplicação. Menos 3 vezes 8 vezes 1, menos 24. E agora, 4 vezes 5 vezes 3, 60. Vai permanecer o sinal, então a gente vai adicionar esses valores, certo? E no sentido da diagonal secundária, a gente tem que alterar o sinal. Como assim alterar? Aqui vai ficar 4 vezes 6 vezes 1, vai ficar 24, mas como ele está no sentido da diagonal principal, menos 24. Veja só os elementos organizados aqui, para a gente entender melhor a situação. Como eu falei, ó, 2 vezes 6 vezes 7, 84. 3 vezes 8 vezes 1, menos 24. 4 vezes 5 vezes 3, 60. Agora, no sentido da diagonal secundária, 4 vezes 6 vezes 1, menos 24. Eu troco o sinal. 2 vezes 3 vezes 8, menos 48. 3 vezes 5 vezes 7, veja que é menos 3 vezes 5 vezes 7, mais 105. Realizando esse procedimento, vamos encontrar que o determinante dessa matriz é 153. Então, para encontrar o determinante de uma matriz quadrada de ordem 3, a gente pode aplicar esse procedimento. E você deve estar se pensando, professor, e uma matriz de ordem maior que 3, como eu posso fazer? Você pode aplicar o Laplace, que é uma possibilidade também de realizar esses procedimentos. Mas na nossa aula de hoje eu trouxe o método de Sarros, que é para a gente abordar, para você ter contato, certo? Então, a gente viu até o momento cálculo determinante. Agora a gente vai conhecer a matriz inversa. Acompanhe. Uma matriz ela é dita inversa, que ela é indicada da seguinte forma, ela vai ter que apresentar a seguinte situação. A matriz A vezes a sua inversa é a mesma coisa que eu fizer a inversa vezes a matriz, eu vou encontrar a matriz identidade. Quem é a matriz identidade mesmo? É aquela matriz que tem os elementos da diagonal principal igual a 1 e os demais elementos são nulos. Quando nós pensamos nisso, falou assim, a matriz A vezes a sua inversa é igual a inversa vezes a matriz A, que é igual a identidade. Tem um princípio da comutatividade da multiplicação. Isso não é uma propriedade da multiplicação de matrizes. Acontece apenas em alguns casos, nesse caso da matriz inversa, certo? Então é interessante que você tenha contato e veja quais são algumas propriedades operatórias quando nós pensamos na adição e na multiplicação de matrizes. Então, dando continuidade no nosso estudo com relação à matriz inversa,
Quando uma matriz ela tem inversa, ela é chamada de matriz inversível ou não singular. Se ela não tem inversa, ela é uma matriz singular. Ela tem as seguintes características. O determinante de uma matriz que tem inversa, ele tem que ser diferente de zero, certo? Então, isso é bem importante. Quando a gente tem um determinante de uma matriz A e ele é diferente de zero, a gente pode afirmar que essa matriz ela é não singular, ou seja, ela tem uma inversa. Ela é inversível, a gente pode obter essa matriz inversa, certo? Então, sempre que for diferente de zero, determinante, eu tenho inversa, ela é não singular. Vejamos outra característica. O determinante da matriz inversa vai ser 1 sobre um determinante da nossa matriz A. Por isso que a necessidade aqui de ser diferente de zero. Quando nós pensamos com matrizes quadradas, elas podem ser obtidas resolvendo um sistema matricial, no qual a gente iguala com a identidade, ou ainda, como nós temos uma matriz de ordem 2, por ela ser mais simples, ela é dada da seguinte forma. Então, a gente consegue obter a matriz inversa de uma matriz de ordem 2, levando em consideração 1 sobre o determinante da matriz A. Veja aqui que nós mudamos a posição dos nossos elementos, né? Nós temos aqui A2, 2, A1, 1. Veja que aqui ele ficou o oposto do elemento, menos o elemento na primeira linha e na segunda coluna. E também aqui nós temos menos o elemento que está na segunda linha e na primeira coluna. Vamos ver um exemplo de uma matriz para encontrar essa possibilidade? Veja que nós temos uma matriz quadrada de ordem 2. Será que ela tem inversa? Será que ela é inversível? Para a gente saber se ela é, a gente calcula o determinante. Então, veja uma matriz de ordem quadrada, 6 vezes 4, 24. 2 vezes 11, menos 22. Determinante igual a 2. Ele é diferente de zero, não é? Então, ela tem inversa, ela é não singular. Se ela é uma matriz de ordem 2, eu posso aplicar aquele procedimento que foi apresentado. Desse modo, veja aqui, nós vamos colocar aqui o 2 e vamos colocar os elementos. O elemento que está na posição da segunda coluna na segunda linha é o 4. Então, ele vai tomar a posição que na inversa de primeira linha, primeiro elemento. Menos o elemento que está na primeira linha e na segunda coluna, então ficou menos 2. Esse elemento vai ficar menos 11. E aqui eu troquei o elemento que estava na posição. Mas acabou aí, professora? Não tem aqui 1 sobre 2? Então, vamos multiplicar. Realizando o produto de um número por uma matriz, nós fazemos elemento por elemento. Então, nós temos 4 vezes meio, 2. Menos 2 vezes meio, menos 1. Meio vezes 11, menos 11 meios. 6 vezes meio, 3. Então, veja que nós temos a matriz inversa. Se nós multiplicarmos aqui, por exemplo, realizarmos o produto 6, 2, 11 e 4 pela nossa matriz inversa, que encontramos, menos 2, 1, menos 11 sobre 2 e 3, nós vamos encontrar, veja, 6 vezes 2, 12. 2 vezes menos 11 sobre 2 vai dar 1, porque dá 12 menos 11, 1. Agora, 6 vezes menos 1, menos 6. 2 vezes 3, 6. Então, menos 6 com mais 6, 0. 11 vezes 2, 22. Menos 4 vezes 11 sobre 2. Então, vai ser 22 menos 22, 0. 11 vezes menos 1, menos 11. 3 vezes 4, 12. 12 menos 11, 1. Veja que aqui encontrei a nossa matriz identidade. Se você inverter também a ordem, você vai encontrar do mesmo jeito a multiplicação, que é uma característica da matriz inversa. Então, a gente viu a possibilidade de encontrar a matriz inversa de uma ordem 2. Mas se fosse de uma ordem 3, professora, como a gente faria? A gente resolveria um sistema de equações como foi apresentado na situação. Não um produto, uma matriz A vezes uma matriz de incógnitas,
que vai ser igual à matriz de identidade, certo? Agora, a gente vai voltar novamente lá no Kahoot, mas veja a pergunta inicialmente. A matriz A, ela possui inversa? Será que essa matriz ela vai ter inversa? É isso que você vai responder lá no Kahoot. Então, aguarde que a gente já vai acessar novamente o aplicativo. Então, aqui nós temos o nosso pódio e nós temos aqui a pergunta. A matriz A, ela possui inversa? Como a gente sabe que ela possui inversa? Só verificar um determinante. E se responda, ela tem inversa ou não tem inversa? Aí nós tivemos que 5 pessoas falaram que ela tem inversa, mas a matriz ela não tem inversa, ela não é, ela é singular. Nesse caso aqui, essa matriz ela não tem uma inversa. Então, voltando lá no Kahoot para a gente ver como ficou para essa resposta, nós temos que o pódio, o nosso primeiro lugar, ficou para Maria Joana, o segundo lugar ficou para o aluno Unopar, e o terceiro lugar ficou para Fabiana, certo? Então, obrigada pela sua participação ao longo dessas perguntas que nós utilizando o Kahoot. Agora, vamos ver o porquê dessa matriz ela não possui inversa. Acompanhe. Então, nós temos aqui a nossa matriz. Vejamos aqui o porquê ela não tem inversa. Acompanhe na câmera de documentos. Essa matriz ela não vai possuir inversa, porque calculando o nosso determinante dela, aqui nós temos 2, menos 3, 4 e menos 6. 2 vezes menos 6, vamos calcular o determinante da nossa matriz A. Então, vai ser 2, menos 3, 4 e menos 6. Então, aqui nós temos a matriz A. Calculando o determinante, nós temos 2 vezes 6, menos 12. Menos 3 vezes 4, menos 12. Mais a diagonal, que inverte. Então, fica mais 12. Menos 12 com mais 12, 0. O determinante deu igual a 0. Quando o determinante dá igual a 0, a matriz ela não possui inversa. Ou seja, ela é singular. Nesse caso aqui, ó, essa matriz ela é singular. Certo? Ele não tem inversa. O determinante é igual a 0. Então, seria possível, por exemplo, calcular do mesmo modo que você fez, que nós fizemos para apresentar aquela situação para encontrar a inversa daquela matriz. Então, agora estamos caminhando para o final da nossa aula de hoje e nós vamos retomar alguns conceitos que foram abordados. Acompanhe. Ao longo da nossa aula de hoje, nós estudamos a respeito das matrizes. Nós vimos a sua definição, alguns tipos. Quais tipos de matrizes eu trouxe aqui para você hoje? Trouxe a matriz quadrada, a matriz nula, a matriz linha, coluna, triangular, diagonal e a identidade. Então, eu trouxe alguns tipos de matrizes para você hoje, para você conhecer ou até mesmo relembrar esses conceitos. Então, continue acompanhando. Nós vimos as operações que podemos realizar com elas. Então, essas operações, nós observamos o quê? Que quando nós temos a adição e a subtração, o que a gente tem que levar em conta para fazer uma operação de adição e subtração de matrizes? Se elas têm a mesma ordem, ou seja, se ela tem a mesma quantidade de linhas e colunas. E a partir disso, a gente vai fazer elemento por elemento correspondente, certo? E uma multiplicação de um número para uma matriz, como a gente faz? Multiplica um número
por cada elemento. E multiplicação de matrizes? Ela é diferente. A multiplicação de matrizes, nós temos que levar em consideração que a matriz, a matriz A, por exemplo, tem que ter o mesmo número, a quantidade de coluna dela tem que ser igual ao número de linhas da matriz B, por exemplo. E a partir disso, a gente vai efetuar aquela operação de multiplica a linha pela coluna e vai somar os elementos. Então, o primeiro elemento vezes um elemento, o outro, mais o outro vezes o outro, certo? A gente vai fazer todas essas operações para encontrar a multiplicação de matrizes. Então, voltando no quadro, nós vamos ter também que acerca dos sistemas de equações lineares, a gente viu que como eles podem ser classificados, ou seja, ele pode ser classificado em possível e determinado, quando ele possui uma única solução, impossível, quando nós não temos a possibilidade, não tem nenhuma solução, determinado e impossível. Ele é possível e indeterminado. A professora está pensando já nas duas possibilidades impossíveis. Quando nós temos possível e indeterminado, ele tem infinitas soluções. E qual é o método de resolução que eu trouxe a você hoje? O método do escalonamento. Uma dica, atenção com procedimentos que você vai estar realizando com o escalonamento. Aconselho você a buscar fazer exercícios pensando sempre a aplicar o escalonamento. Então, vamos continuar nos slides. Como eu comentei, nós resolvemos eles por escalonamento. Nós vimos também o determinante, que ele é um número, e que dependendo da ordem da matriz, nós empregamos certos procedimentos para obtê-los. Então, quando nós temos uma matriz de ordem 1, a gente só copia o elemento. Uma matriz de ordem 2, o que nós fazemos? Realizamos o produto dos elementos da diagonal principal menos o produto dos elementos da diagonal secundária, certo? Isso para uma matriz de ordem 2. E uma matriz de ordem 3? Nós aplicamos o método de Sarros, o Sarri. Então, a gente aplica esse procedimento para resolver o nosso cálculo do determinante de uma matriz de ordem 3. Para utilizar esse procedimento, você pode copiar as duas primeiras colunas, né, a primeira coluna e a segunda coluna, ou ainda repetir a primeira linha ou a segunda linha. Então, é ou, tá? Então, quando você está trabalhando com ele, você vai escolher essa possibilidade. No caso, eu trouxe a você, que eu repeti a primeira e a segunda coluna, certo? Então, temos que tomar cuidado com o que a gente vai adotar e como será realizados esses procedimentos. E depois a gente faz as multiplicações, leve em consideração que se está no sentido da diagonal principal, a gente não muda o sinal. E na diagonal, se está no sentido da diagonal secundária, a gente inverte o sinal. Vimos ainda a matriz inversa. Acompanhe os slides. Que a matriz inversa, ela possui a seguinte característica, né? Então, aqui ela tem essa comutatividade e ela vai resultar numa matriz identidade. Vimos também que uma matriz ela não é singular, ou seja, ela possui inversa, quando o determinante é diferente de zero. Então, a gente consegue afirmar isso analisando o resultado do determinante da matriz. Você tem uma matriz, você quer saber se ela é singular ou não, é só você calcular o determinante. Calculou o determinante, encontrou o valor, você pode afirmar se ela é ou não singular. Então, esses foram os conceitos que abordamos ao longo da nossa disciplina, na nossa aula de hoje. Eu trouxe a você uma possibilidade de resolução de situações, problemas envolvendo conceitos de matrizes e de sistemas de equações lineares. Esses conceitos, como eu já comentei no início da aula, são aplicáveis em diversas situações, em outras áreas do conhecimento e até mesmo na matemática, em diversas situações a gente pode nos deparar e ter que recorrer a estes conceitos para resolver diversas situações que nos são apresentadas. Então, eu gostaria de agradecer a sua participação ao longo da nossa aula de hoje. Então, os envios no chat, por meio do Kahoot, a gente viu lá no quem participou, nós tivemos uma grande participação. Então, agradeço a sua participação ao longo da nossa aula de hoje e aguardo você para a nossa próxima aula.